E aí, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí pra vocês. Então, aula 10 agora, tá? A aula passada foi a 9, né? A gente fechou lá com terceirização, agora a gente vai para a aula 10 de Direito do Trabalho 1 e hoje a gente vai entrar no plano 6 de vocês, certo? Quem tiver lá no portal, quiser ir acompanhando pelo portal, é só imprimir, ou quem já imprimiu, vai acompanhando essa aula de hoje, a gente já começa o plano 6. E o que é que a gente vai ver nesse plano 6? Então, nesse plano 6 a gente vai ver uma coisa importante para o contrato de trabalho, que é a remuneração, ou seja, é a forma de remunerar o empregado, né? Porque isso é fácil, é só pagar. Não, gente, não. Tem algumas coisas que vão ser consideradas remuneração e tem outras coisas que não vão ser consideradas remuneração, tá? Então é nesse plano que a gente vai aprender a diferenciar, né, o que é salário, se salário é igual a remuneração, o que é que compõe esse aglomerado, né, esse complexo salarial pago ao empregado. Se o empregado pode receber de repente em bebida, se o empregado pode receber de repente em massa de cigarro, droga, alguma coisa assim, eu não sei, depende da atividade do empregador, né? Então, é nesse plano que a gente vai diferenciar, tá? Ou seja, é a forma de remunerar o empregado, tá? É a forma que o empregado ele vai ser remunerado. Então, vamos estudar isso agora no plano 6, começando com a nossa aula 10. Olha, 10 aulas já, viu? 10 aulas. Vamos em frente, viu? Vamos em frente. Vem e-mail mais por aí pra vocês, viu? Mas vou ser mais ameno, vou pegar leve. O último pessoal sai reclamando que o professor pegou pesado e tal, não sei o quê. Mas, gente... Vamos lá. Plano de aula 6. Primeira coisa, salário é igual à remuneração? Salário, ele vai ser igual, é considerado igual à remuneração? Não, não. Tá? O salário, ele não é igual à remuneração. Salário é uma coisa, a remuneração é outra. Certo? Salário é uma coisa, a remuneração é outra. Para explicar melhor, o salário, gente, ele é a base do contrato, a base da contraprestação paga pelo empregador ao empregado. Então o empregado, quando ele começa a trabalhar, ele só conhece o quê? O salário, tá? Ele conhece o salário. O salário é uma espécie cuja a remuneração é o quê? É o gênero. Então a remuneração é todo o complexo contraprestacional que vai existir num contrato de trabalho. Dentre esses, a gente vai ter o salário, mas a gente pode ter outras coisas ali dentro, tipo a gorjeta, tipo a comissão, né, ajuda de custo, diária. Então tudo isso somado, né, e uma vez tendo caráter remuneratório, claro, vai ser chamado de remuneração. Então salário, a partir de hoje, você já sabe, quando se falar salário é uma coisa, quando se falar remuneração é outra. Se alguém chegar na rua e perguntar, qual é o seu salário? Eu fui contratado para ganhar R$1.200. Quanto é que você recebe por mês? O que é que ele está perguntando? Pelo amor de Deus, gente. Está perguntando a remuneração, né? De novo. Repare. O pessoal chegar na rua e diz, rapaz, você foi contratado para ganhar quanto? Qual é o seu salário? Não, o meu salário lá que estava R$1.200 por mês. Quanto é que você está recebendo? O que é que ele está perguntando aí? A remuneração. Salário, mas outras coisas que você recebe, né? Quem trabalha numa loja, por exemplo, que ganha comissão, ganha um salário fixo, que tem que ganhar pelo menos um salário mínimo por mês, e mais comissão, né? Existe também um comissionista puro, a gente vai falar dele depois. Mas, deixa eu chegar e perguntar, não, não serve essa pergunta. Mas, vamos imaginar que minha irmã, agora ficou bom. Minha irmã trabalha numa loja, no shopping. E aí eu disse, Nina, você foi contratado para ganhar quanto? Aí ela disse, não, eu fui contratado para ganhar o salário de comerciário aqui em Aracaju, o salário é de 1.440. Beleza. Mês passado, você recebeu quanto? O que é que eu estou perguntando a ela? A remuneração. Porque aí ela vai ter auxílios, benefícios, vai ter comissão, vai ter o que for. Entendeu? Então esse conjunto a gente vai chamar de remuneração. E o núcleo dela é o salário. Tá? O núcleo dela, a base, é o salário. Tá bom? Vamos seguindo. Artigo 457 da CLT.
tá? Artigo 457 da CLT. Ele diz que compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido, olha lá o núcleo. Então ele já fez a diferença, gente, entre remuneração e salário. E foi a lei, não foi nem criação jurisprudencial, criação doutrinária, é a lei. Então a lei já fez essa diferença, tá? Então, voltando. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação. Então, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação, as gorjetas que receber. Isso por si só, gente, já fundamenta que remuneração não é igual a salário. Tá? Isso por si só já fundamenta que remuneração é diferente de salário. Beleza? Artigo 457, porque ele diz que compreende-se na remuneração não só o salário, mas também as gorjetas. Parcelas que compõem essa remuneração. Primeiro, salário base. A gente já viu, né? O salário base, ele vai compor essa remuneração. E sempre, Tiago, eu vou ter a remuneração formada pelo salário base? Não. Eu tenho um tipo de empregado, que é o chamado empregado comissionista puro. Eu vou falar ele daqui a pouquinho. Então, esse empregado, que é o comissionista puro, ele não tem o salário base. Ele é contratado por produção e tal, né? À medida que vem, ele ganha mais, mas ele não tem o salário base. Entretanto, a ele é garantido pelo menos o valor do salário mínimo, né, gente? Pelo menos é garantido a ele o valor do salário mínimo. Então, vamos lá. Como é que eu acho esse salário base? Em primeiro lugar, eu posso ter o trabalhador chamado trabalhador comissionista misto, tá? Eu posso ter o trabalhador chamado comissionista misto. Que comissionista misto é isso? Como é esse trabalhador comissionista misto? É aquele trabalhador que tem um salário base mais comissão, tá? Pelas vendas, 1% por venda, 2%, 3% e acabou. Então é o trabalhador comissionista misto. Ele tem o seu salário base e mais comissão, certo? Então, tranquilo aí, né? Tem muitos aí, né? Tem muito tipo de gente. Então esse trabalhador é chamado comissionista misto. Salário base mais a comissão. Eu vou ter também o empregado, chamado empregado por unidade de produção, tá? Eu tenho um empregado chamado, que vai ganhar por unidade de produção. É aquele empregado que está aqui descrito no artigo 78, parágrafo 1º da CLT. E ele diz o seguinte: quando o empregado, ele tiver a sua comissão formada por uma parte fixa, salário base, e a parte variável, vai ser devido a ele, pelo menos garantido a ele, o valor do salário mínimo. E por que, Tiago, é por unidade de produção? Porque ele ganha mais. Se ele produzir mais, ele ganha menos. Se ele produzir menos. Acho que muita gente já viu esse tipo de empregado aí na rua, né? Já deve ter visto. Eu tenho também o chamado empregado comissionista puro, que eu já tinha dito para vocês e expliquei para ele. É aquele empregado que ele não é contratado. É um empregado que não é contratado por um salário base. Ele é contratado pela produção dele. Então, olha, você vai trabalhar aqui na minha loja de carros e você ganha 3% por cada venda que você fizer. A súmula 340 do TST, ela diz o seguinte, que para para provar que existe esse, ela diz que o cálculo das verbas rescisórias e o cálculo do adicional de hora extra e tudo que é devido a ele, vai ser tomado por base a média dos 12 últimos meses do cálculo dessa comissão. Tá? Então existe esse empregado comissionista misto, sim. Mas a ele, o empregador tem que garantir, pelo menos, o salário mínimo base. Tá? Assim, ele não tem um contrato base, mas se houver subordinação, tem que ter honorizado. Então, se de repente você não vendeu nada naquele mês na loja, o empregador vai ter que lhe pagar o salário mínimo. Tá? Tiago, mas aí é osso. Eu vinha numa época aí vendendo, ganhando comissão de 5, 3 mil, 4 mil, 5 mil, eu devia ganhar a média, né? Não. Você foi contratado para ser comissionista puro, certo? Então, vai receber aí o salário mínimo. Não tem essa obrigatoriedade do empregador manter
Já que é um contrato, teoricamente, que você previamente já sabia que ia ganhar se vendesse, não vendeu. Ah, mas a culpa não foi minha, foi do coronavírus. É sério, tô brincando aqui, mas é sério, tá? O pessoal tá aí que venda caiu, o pessoal comissionista puto tá sofrendo. Se tem algum assistindo aí essa aula, o bicho tá pegando você, viu? O bicho tá pegando. Mas, se for para receber o auxílio emergencial do governo, aquela questão de contrato suspenso e tal, que a gente já falou aqui em outras aulas, quem tiver pode pegar aí no YouTube, tem essas aulas que tratam das MPs, da implantação do programa do governo. Se estiver ali relacionado, vai pelo menos aí, se estiver relacionado, vai pelo menos receber a média, né, do seguro-desemprego, que é o teto lá que eu falei de 1.884, tá? Voltando para cá. Existe também o chamado, assim, aquela expressão de salário, chamado piso salarial, tá? É aquele empregado que ele tem uma garantia mínima. Geralmente é o empregado que pertence a uma determinada categoria, que tem lei própria, né? Então essa lei ela vai definir, né, qual é o valor mínimo que esse tipo de empregado pode ganhar, e ele não pode ganhar menos que isso, né? A gente tem, por exemplo, a dos professores, né, que tem aí o piso, ou seja, é uma categoria, um tipo de empregado que vai receber como salário pelo menos esse piso. Aí, tá ok? O STF, entretanto, já decidiu que, enfim. Mas vamos lá. Então existe esse piso, salário, né? Piso salarial. Existe o salário mínimo, né? Garantias normais, que é o salário mínimo da Constituição Federal. Está lá descrito no artigo 7º, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, artigo 7º, inciso 4. Aí ele fala do salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as necessidades vitais e básicas da família com... Ou para que é o salário mínimo? Anota aí para não se perder, viu? O salário mínimo. O salário mínimo ele é para moradia, seu e de sua família, salário mínimo. É para moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Não é piada não, tá aqui, artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, tá? O salário mínimo deve servir para isso, tem que ser um valor suficiente para cobrir isso aqui, né? Difícil. Com relação ao salário mínimo, a gente tem que falar também da súmula 4 do STF, que a súmula vinculante 4 do STF, que proíbe a indexação do salário mínimo para fim de pagamento de outras verbas. Então, tipo, eu não posso indexar uma gratificação com base no aumento do salário mínimo, certo? Isso aí, então, o pagamento de... Então, isso aí levou muita celeuma, muita discussão, tá? A gente vai falar disso quando for estudar em Direito do Trabalho 2, mas quem tiver curiosidade, tem lá minha aulinha de insalubridade e de periculosidade, que aí foi uma celeuma causada pelo próprio STF, que jogou a súmula vinculante, entretanto esqueceu que o adicional de insalubridade é calculado os seus graus em cima do salário mínimo. E aí ficou, agora Deus dará, não pode, não pode, então vai ser qual? Né? Então, por enquanto o legislador ele não modifica, né, a base de cálculo da adicional de insalubridade, está o salário mínimo, mas vamos esperar. Dizer que a pessoa não pode ganhar inferior ao salário mínimo é uma coisa. Mas esse valor do salário mínimo, ele tem que ser respeitado a hora, salário mínimo hora. Tiago, eu não entendi. Como assim? É porque é o seguinte, gente. O valor do salário mínimo é para aquela jornada de trabalho normal da Constituição Federal, ou seja, de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, se a pessoa trabalha menos do que isso, ela vai ter direito a receber menos. Tá? Vai receber menos que o salário mínimo e isso não vai ser considerado inconstitucional. Por quê? Porque ela vai estar recebendo de forma proporcional às horas trabalhadas. Então ela vai receber, como a gente chama de salário mínimo hora, certo? Então ela vai receber proporcional às horas trabalhadas, ela vai receber o salário mínimo hora, entenderam? Beleza? Então é constitucional sim, é legal sim, né? Você contratar, de repente você está precisando de uma empregada doméstica em sua casa em meio período. Tá? Você está precisando de uma empregada doméstica em sua casa em meio período. Não, outro período tem condições de a gente se virar e se cuidar, mas eu só preciso do meu período. Você vai pagar metade do salário mínimo a ela e não tem problema nenhum, se você achar alguém que aceite, mas não tem problema nenhum. Você vai pagar metade do meu período, certo?
Não tem condicionalidade, não vai ter diferença salarial, não vai ter nada. Desde que fique tudo isso registrado no contrato e que você não abuse também desse horário de trabalho, né? Mantendo os controles, mantendo tudo isso ali com relação à Lei 150, ou a Lei Complementar número 150 de 2015, se você mantiver, é legal, pode pagar menos do que o salário mínimo. Salário profissional, a gente também tem o salário profissional, que é aquele salário profissional, né? Aquele que vai ser determinado para algumas profissões, né? Algumas profissões elas já têm o seu próprio salário, tipo o piso salarial, né? Algumas profissões têm esse tipo de salário, né? A exemplo dos jornalistas, radialistas, né? Os dentistas, eles têm lei própria que vão definir quanto é o valor do seu salário, tá? Esse aí tem lei própria que vão definir. Então o salário é isso. Esses tipos de salário que a gente tem para compor. Salário base, salário mínimo, salário profissional, piso salarial, né? O salário estabelecido em norma coletiva, porque a gente tem a possibilidade, tá, gente? Existe a possibilidade de norma coletiva, ela fixar o valor do salário, tá? Então existe também essa possibilidade. Então a gente vai ter aí o salário normativo, chamado salário normativo, que é o salário estabelecido por norma coletiva, né? Então, de repente, tem um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, e lá venha fixando o valor dos empregados dali daquela categoria, o valor do piso, né? No caso, o salário normativo de cada um daqueles empregados. Beleza? Saindo do salário, vamos para estudar os complementos dele, que vão formar a remuneração. Vamos estudar os complementos. O primeiro deles a gente vai ter. O primeiro deles são os complementos chamados complementos próprios dos salários, tá? São os complementos próprios do salário. Por que, Tiago, complemento próprio? Porque ele tem natureza salarial, tá? Eles têm natureza salarial e são delimitados pelo seguinte: você presta o serviço ou você trabalha, preenche aquela condição e você recebe o complemento, tá? Então o complemento salarial ele é dito próprio quando você preenche aquela condição e você recebe, tá? Você preencheu aquela condição legal estabelecida em lei e aí você vai receber aquele complemento salarial. O primeiro deles são os adicionais, tá? Os adicionais. Então, eu trabalhei no horário noturno, vou ter direito a receber a hora noturna, a hora extra noturna. Eu fiz hora extra, eu vou ter direito a adicional de hora extra. Eu trabalhei numa condição insalubre, eu vou receber o adicional de salubridade. Trabalhei numa condição de periculosidade, eu vou receber adicional de periculosidade. Então, esses adicionais, eles têm natureza salarial sim e representam complementos salariais próprios. Tá? Então, junto aos adicionais com o salário, a gente tem a remuneração. A gente vai ter a remuneração, né? A gente já viu, a remuneração é salário, núcleo, mais os complementos. Então, complementos salariais próprios, né? A gente vai ter o exemplo, o primeiro exemplo são os adicionais. Outro exemplo que a gente vai ter para os complementos salariais próprios, né? Assim, só a súmula 265 eu botei no plano de vocês, eu vou explicar ela um pouquinho, porque eu acabei falando assim que esses complementos eles são considerados próprios porque são salários, ou representam salários condição, né? Os adicionais. Salário e condição. Se preencheu a condição, você vai receber. Então a 265, ela diz o seguinte, a súmula, ela diz que se o empregado for transferido do horário noturno para o horário diurno, tá? Se ele é transferido para o período diurno, se ele estava trabalhando o tempo todo no noturno e é transferido para o diurno, ele perde o adicional. Perde, isso mesmo, ele vai perder o adicional e não tem direito a nada, tá? Ele vai perder sim o adicional aí, noturno, e não vai ter direito a nada, não vai ter direito a mais nada, acabou. Certo? Acabou mesmo, ele não vai ter direito a mais nada. Vai perder, por quê? Porque é uma alteração do contrato de trabalho benéfica para a saúde do trabalhador. E ele deixou de preencher aquela condição de trabalhar no horário noturno. Gratificações, tá? Gratificações. As gratificações, gente, elas são consideradas complementos salariais próprios, tá? Você tem uma gratificação de função, você tem uma gratificação de desempenho, você tem uma gratificação de assiduidade, ou seja, uma gratificação criada pelo empregador e vai ter natureza salarial própria. Por quê? Porque você preencheu a condição, recebeu a gratificação, né? Então vamos lá. A reforma trabalhista, ela modificou um pouco o teor do artigo 457, parágrafo 4º, ela modificou porque ela excluiu os prêmios pagos pelo empregador ao empregado dos complementos salariais. Ela deu natureza à indenização. Eu concordo nesse ponto, tá? Eu concordo, porque o prêmio ele é uma liberalidade dada pelo empregador. Então dá se ele quiser. O empregado não preencheu nenhum requisito para preencher aquilo ali. Então, não é uma concorrência, não é uma obrigatoriedade do empregador. Então, de fato, seria injusto esse empregador ainda recolher outros encargos
em cima desse prêmio. Record, gente, porque assim, se o complemento salarial ele tiver natureza salarial, ou seja, de remuneração, ali sobre ele a gente vai ter que recolher os encargos sociais, né? Então vai ter INSS, vai ter que recolher FGTS, tudo isso ali. Então é mais é mais um ponto, né, para você identificar a natureza daquele complemento. Então, se ele tem a natureza de remuneração de salário, a gente vai recolher aí INSS, ou seja, encargos sociais, vai ter que recolher também FGTS, tudo isso. O prêmio não, o prêmio foi excluído, tá? Artigo 457, parágrafo 4, exclui o prêmio, e aí o prêmio não tem condição mais de ser, né, ou de incidir sobre nenhum encargo para o empregado. O empregador recebe, né? O empregador, vou promover o prêmio do melhor funcionário do mês. A liberalidade do empregador. Não há nenhum normativo legal que determine isso. Então, se não há nenhum determinativo legal que obrigue isso, nenhuma condição preenchida pelo empregado, não há por que considerar como natureza salarial, tá? Então, não vai ser considerado um complemento salarial próprio. Comissões e porcentagens. A comissão e porcentagem também são consideradas, né? Porque as comissões, gente, elas são contratuais, né? Então, o empregado preencheu o pré-requisito, ele vai receber a comissão. Então, comissão. E a porcentagem é o percentual de uma venda, o percentual de uma transação, o percentual o empregado também vai receber, certo? Então, são considerados complementos salariais próprios, sim. Até tem uma súmula a 93, coloquei no plano de vocês, mas para esclarecer, para quem não tá, né? Eu esqueço, eu penso que estou gravando diretamente, falando com você diretamente, que é só aluno meu. Desculpe. Súmula 93 do TST, ela vem nos dizer que integra a remuneração do bancário as comissões por ele recebidas pelas transações imobiliárias que ele possa fazer lá dentro. Então, as transações comerciais. Às vezes o bancário não é estimulado, não sei se vocês já viram, mas o bancário não é estimulado a fazer uma vendazinha. Não é venda casada, eu ia falar. Mas quando você vai tomar um empréstimo, ele empurra um seguro, ele empurra uma coisa, você uma capitalização, ele ganha comissão. Tá? E essa comissão por essa transação, já que está sendo feita dentro da sua atividade, ela deve ser incorporada para a sua remuneração e sobre ela incidir todos os encargos. Tá? Então é isso que diz a súmula 93. Então, se o empregado bancário, ali no teor do seu trabalho, ele está ainda vendendo papéis para o banco e tal, aquela coisa toda, essa comissão que ele recebe vai integrar o seu salário e sobre ela ele vai ter direito a receber tudo. FGTS, tirar férias, 13º, tudo isso. Olha outro complemento salarial próprio, quebra do caixa. A quebra do caixa, ela é considerada um complemento salarial próprio. Quebra de caixa. Não sabe o que é. Sério? Quebra de caixa? Será que é um? Súmula 247 do TST. O que é a quebra de caixa? Gente, a quebra de caixa é quando o empregado bancário que trabalha no caixa do banco ou instituições financeiras afins ao banco, que tem a mesma tarefa, né? O bancário, ele recebe uma comissão, ele recebe uma ajuda, né, chamada quebra de caixa, pelas diferenças que ele possa ter no caixa, para compensar. Porque às vezes quando tem uma diferença no caixa, quem paga é o caixa, a culpa é dele, né? A presunção de culpabilidade. Então quem paga é ele, tá? Então ele vai ter direito a receber, né? Os bancos pagam geralmente, né? Por acordo coletivo, convenção coletiva, tem um valor determinado, um percentual ou um valor fixo que é chamado de quebra de caixa. Essa quebra de caixa, ela vai ter natureza de complemento salarial próprio, tá? Tudo de calça, tá? A pessoa tá pensando que eu tô de bermuda. Aí vai ter complemento salarial próprio, certo? Ou seja, a quebra de caixa que o caixa recebe, ela vai ser incorporada à sua remuneração e sobre ela todas as outras verbas vão incidir. Certo? Sobre ela, todas as outras verbas ele vai incidir. Quebra de caixa, lembre disso aí. Luvas! O último complemento salarial próprio da nossa aula de hoje, que já está terminando, estou extrapolando já o tempo. Luvas. Professor, o que são as luvas? Gente, as luvas são aqueles complementos de determinadas categorias, de determinados empregados. São empregados que são contratados, né, e que tem uma determinada identidade ou diferença em relação a outros, são tipos empregados únicos, diferença em relação a outros. A esses empregados é fornecido um bônus para ir trabalhar na empresa. Ou seja, geralmente quando tira de uma empresa e coloca para outra, tá? Isso acontece muito no contrato de jogador de futebol.
Né? Contrato de jogador de futebol é empregado, viu, gente? É, jogador de futebol é empregado. Então, no contrato de jogador de futebol, geralmente eles pagam as luvas, fora a multa contratual, fora o que for, tem essas luvas que eles pagam ao empregado, pode pagar de uma vez ou pode pagar mensalmente, depende do acordo que ficar. Mas ele diz, olha, eu vou lhe pagar, é um estímulo, né, para sair. Se eu vou lhe pagar, seu salário vai ser igual aqui ou mais, e eu ainda vou lhe pagar esse valor a título de luvas. Esse valor a título de luvas, ele é devido ao empregado pela sua diferença, né, ou pelo seu diferencial em relação a outros empregados. Então, como ele vai ser pago, o empregado, pelo empregador, por conta de uma situação específica, ele é próprio. O empregado que preencheu aquela situação vai receber essas luvas do empregador, então ele é complemento salarial próprio e vai integrar a remuneração para todos os efeitos. Tá bom? Até outro dia. Aula 10, Direito do Trabalho 1. Abraço.